Olá, aqui quem fala é Edson Evaristo, socializando com você em mais um vídeo daqueles vídeos que eu não gostaria de falar. Um assunto triste, um assunto que não precisaria ter ocorrido, mas como você sabe, nós vivemos em uma sociedade onde o bem-estar das pessoas está em primeiro lugar. A gente vive numa sociedade onde a acumulação de bens está em prioridade. E é a acumulação de bens de algumas pessoas, algumas poucas pessoas que sobrevivem devido à ausência de bens de milhões de pessoas. Estamos falando do sistema capitalista, infelizmente. E essa semana, uma idosa de 92... Essa semana não, já faz algumas semanas já. Uma idosa de 92 anos morreu após ter a energia elétrica de sua casa cortada por falta de pagamento. É uma idosa pobre, claro, 92 anos, e faleceu ali. Eu vou explicar no decorrer do vídeo o que aconteceu. É claro que isso aqui não é uma crítica pura e simples ao sistema capitalista, claro que não. Porque mesmo no ambiente capitalista, não precisaria ter acontecido uma coisa dessa. Não precisaria cortar a energia de uma senhora naquele exato momento, naquele dia, enfim. Não é só uma questão também do sistema capitalista, mas é uma questão também até onde chega o descaso das pessoas referente a outras pessoas, o descaso das pessoas referente aos seres humanos. Marx disse isso, Karl Marx disse que o sistema capitalista, o sistema de produção capitalista, ele iria fazer com que as pessoas tivesse as outras pessoas como mercadoria. Nesse processo de coisificação, as pessoas seriam transformadas em coisas. E parece que é isso que a gente vê aí nos dias de hoje. Parece que as relações estão pautadas na vantagem que a pessoa pode trazer para você. Muitas das relações estão pautadas nisso, nessa questão do que a pessoa pode te oferecer, em vez de ser uma relação gratuita, uma relação humana, como qualquer outra. Vamos lá, gente. Deixa eu ler a matéria para vocês. No decorrer da matéria, nós vamos discutindo aí. Idosa de 92 anos morre após ter sua energia cortada no Maranhão. Vítima, que não teve sua identidade revelada, morreu após o seu procedimento de inalação ter sido interrompido em virtude do corte de energia elétrica em Imperatriz. Uma idosa de 92 anos, que não teve sua identidade revelada, morreu nesta terça em Imperatriz, a 626 quilômetros de São Luís, após ela não poder realizar o procedimento de inalação em virtude do fornecimento de energia elétrica de sua casa ter sido interrompida pela companhia energética, que é conhecida no estado como Equatorial Maranhão. Segundo informações de parentes da idosa, ela estava chegando do hospital após ter sido recomendada pelos médicos que realizasse nebulização por meio de um aparelho que só era utilizado através de energia elétrica, quando o funcionário da Equatorial Maranhão interrompeu a energia na casa da vítima, que fica localizada no bairro Itamar-Guará. Eu vi um vídeo sobre esse momento, exatamente quando a energia da casa dessa senhora era cortada. Os vizinhos ali disseram que pagariam a conta, mas que naquele dia já não dava mais para pagar a conta. O funcionário, muito intransigente, disse que tinha ordens ali para cumprir ali aquele procedimento de corte de energia, que não podia fazer nada. Os vizinhos ali insistindo, dizendo ali que já era por volta das 16 horas da tarde,
que esperaria até o dia seguinte, que eles pagariam a conta, e no dia seguinte ele poderia voltar lá, se quisesse e tal, para conferir que a conta estaria paga. Mas ele, intransigente, não quis. Assim, né? Estou falando aqui intransigência, mas não sei, né? Eu não sei. Mas assim, ele simplesmente não aceitou o apelo aí dos vizinhos e simplesmente foi lá e cortou a energia. No vídeo divulgado em redes sociais, eu acredito que seja esse vídeo que eu vi, um parente da idosa apela para que o funcionário não interrompa a energia da residência, pois ela necessitaria de cuidados médicos. O parente ainda afirma que a conta seria paga no dia seguinte, mas os seus apelos são ignorados pelo funcionário que corta a energia elétrica na residência da idosa. Sem o nebulizador, a idosa não resistiu e morreu dentro de casa no dia seguinte. É incrível, né, que esse funcionário não tivesse esperado, não podia esperar até o dia seguinte. O que a gente vê, né, é aquele descaso pela vida, né, aquele descaso pelo ser humano. O funcionário está ali apenas para cumprir ordens. É o mesmo que a gente ouvia de funcionários dos campos de concentração durante o regime nazista. Muitos funcionários ali que trabalhavam em campo de concentração, em campos de extermínio, diziam simplesmente que estavam ali cumprindo ordens, que não tinham o que fazer, era o emprego deles. Era o emprego deles. E não tinha ali o que fazer. Né? Eles simplesmente cumpriam ordens, que eles não estavam ali para concordar e nem discordar. Ele simplesmente estava ali para cumprir ordens. Esse funcionário fez a mesma coisa, né? Ele fez algo ali que ele estava apenas cumprindo ordens. Possivelmente ele foi mandado lá, né? Claro, né? Ele não vai cortar por conta própria. A empresa de energia tem funcionários próprios para cortar a energia de pessoas inadimplentes. Né? O pior é que eu vi uma postagem sobre isso e tinha pessoas embaixo concordando com o funcionário, dizendo que se não tem energia, se não tem dinheiro para pagar a energia tem que ser cortada mesmo. Era esse o argumento. Eu vi alguns comentários assim. Claro que eu vi outros comentários sendo contra, né, se posicionando contra essa atitude aí do funcionário da empresa, da Equatorial Maranhão, mas algumas pessoas ali concordando, dizendo que não tem dinheiro, né, fica sem energia. Aquele capitalismo bem selvagem mesmo. É uma pessoa que... Essas pessoas que fizeram esses comentários são pessoas que já se conformaram com a exploração, elas já se conformaram que alguns seres humanos podem sobreviver e outros podem morrer, podem sofrer, podem passar fome sem problema algum, simplesmente porque não tem dinheiro. Simplesmente porque não conseguiram se integrar numa sociedade capitalista. Uma sociedade que visa o lucro, que visa o capital, e não uma sociedade que visa o bem-estar das pessoas. É nesse ponto que eu queria chegar. Né? Não é só uma crítica ao capitalismo, mas sim uma crítica ao tipo de sociedade que estamos criando. O tipo de sociedade que estamos construindo. É uma sociedade que não tem mais o ser humano como prioridade. É uma sociedade que não tem mais o bem-estar da pessoa, bem-estar do ser humano como prioridade. Nós temos ali a prioridade, muitas pessoas priorizam o lucro. Certa vez eu estava em um coletivo, um ônibus, e o ônibus estava bem lotado, bem cheio mesmo, assim, né, ao ponto de, enfim, não cabia mais gente ali, né? E uma senhora começou a reclamar alto, ela começou a falar bem alto no ônibus e tal, que aquilo era um absurdo, que ela já tinha mais de 80 anos, estava ali em pé porque ela não conseguia nem se movimentar e que o prefeito não exigia que a empresa colocasse mais ônibus na linha. Enfim, de repente a senhora desceu, tal, e um jovem comentou, bem próximo a mim, ele comentou, mas se a empresa ficar colocando ônibus na linha, ela não vai ter lucro, né? Quer dizer, ele estava preocupado ali com o lucro da empresa.
né? Ele acha assim que, sei lá, se colocar mais ônibus ali naquela linha, é capaz do dono da empresa, dos donos da empresa, passarem fome, precisarem de cesta básica do governo aí para poder sobreviver. Né? A preocupação dele era o lucro da empresa, e não o bem-estar das pessoas, nem mesmo o bem-estar dele. Então essa é quase uma profecia de Marx, né? Não é nem é quase uma profecia. Mas esse conceito marxista de coisificação, ele se dá também em relação à própria pessoa. A própria pessoa se coisifica. Não é só em relação ao outro. O outro é coisificado, mas o sujeito também é coisificado, no sentido que ele se coloca ali também como uma mercadoria. Ele é apenas um número ali. Ele é apenas um sujeito pagante. Né? Ele paga ali para usar o transporte público, seja ele lotado, seja ele adequado, não importa. Ele é uma coisa, ele é apenas uma coisa. Né? Assim como aquela senhora era uma coisa, e todo mundo que estava ali dentro daquele ônibus era uma coisa. E quem não tem, e quem não está satisfeito, compra um carro e vai usar o seu automóvel. Né? É assim que muitas pessoas pensam. As pessoas pensam que um serviço público não funciona, então eu tenho que usar o serviço privado, eu tenho que comprar um carro, a escola não está boa, eu tenho que pagar uma escola privada aí para os filhos. Se o hospital, se a rede pública não está boa, eu tenho que contratar um plano de saúde privado e assim por diante. E assim por diante. As pessoas não, justamente por vivermos em uma sociedade onde a competição, onde o individualismo que impera, porque o capitalismo se vale do individualismo e não da coletividade, as pessoas não se mobilizam para fazer com que os serviços funcionem de forma adequada. As pessoas não se mobilizam para fazer com que os serviços públicos sejam oferecidos com qualidade. Elas simplesmente migram para o serviço privado, porque é uma postura individual que a pessoa tem. É uma postura individualista, é uma postura que ela tem porque está integrado ali no sistema capitalista. Né? Ela está integrada no sistema capitalista, ela está pagando por um serviço privado e que se dane quem não pode pagar e usa o serviço público. Por quê, gente? Porque não tem mais aquele sentimento de sociedade, aquele sentimento de coletivo, aquele sentimento de bem-estar comum, infelizmente. A empresa Equatorial Maranhão lançou uma nota, eu vou ler aqui para vocês. A Equatorial Maranhão lamenta o ocorrido no bairro Itamarguará, em Imperatriz, nessa terça-feira. Entretanto, cabe esclarecer que até o momento não é possível atestar qualquer relação entre a suspensão do fornecimento e o fatídico acontecimento. De todo modo, a Equatorial Maranhão informa que já deu início a ampla e profunda apuração interna e, após a sua conclusão, adotará as medidas administrativas que o caso requer. Claro, a empresa vai aí confirmar se realmente foi por causa da falta de energia elétrica, né, que essa idosa faleceu. E, enfim, né? E fica por isso mesmo. Né? A idosa, ela não vai ser ressuscitada, ela não vai, nenhuma indenização vai fazer com que essa senhora viva novamente. Essa senhora renasça. Né? Aqui está uma foto aqui, né, da senhora que aparece no vídeo, inclusive. Vítima que não teve sua identidade revelada morreu após o procedimento de inalação ter sido interrompido em virtude do corte de energia elétrica em Imperatriz. Essa senhora, ela possivelmente tinha problemas respiratórios e dependia aí de alguns equipamentos elétricos, equipamentos que funcionam com energia elétrica para sobreviver. Ela, enfim, né, ela precisava ali da energia elétrica. Então, assim, tem aí essa questão a postura do funcionário deve ser sim averiguada, Eu sei que as pessoas, gente, precisam do seu trabalho, precisam do seu emprego. Eu vi durante a pandemia como o sistema capitalista ele é cruel.
as pessoas tinham mais medo de perder o emprego do que perder a vida. Ela tinha mais medo de perder ali a sua renda, que era o seu emprego, o seu comércio, do que perder a vida, a sua vida ou a vida da própria família. Né? E eu não estou culpando essas pessoas, eu acho muito legítima a preocupação delas. O que eu acho ilegítimo, o que eu acho totalmente cruel, é esse sistema que mantém essa escolha, né? A pessoa ter que escolher ali a renda, o emprego, do que a vida, a própria vida e a vida dos seus entes queridos. Então, assim, eu vi as pessoas pediam ali, não, precisa voltar, a gente precisa voltar a trabalhar, tal, porque senão a gente vai ficar sem emprego. E muitas pessoas acabaram ficando sem emprego mesmo, mas muitas pessoas simplesmente não tinham medo. Então, essa fragilidade do sistema capitalista é algo assim que a gente precisa começar a pensar. E eu vejo que as pessoas, a grande maioria das pessoas, não pensam sobre isso porque acredita que o sistema capitalista é a única forma das pessoas viverem, é a única forma de se viver, que não existe outro tipo de sociedade. E a gente precisa começar a pensar, a ter em mente que o sistema capitalista é apenas uma forma de organização social. O capitalismo é apenas uma forma de organização social. Então, assim, nós precisamos aprofundar esse debate. Aprofundar. Não é esse debate raso de esquerda e direita, comunismo e capitalismo, que as pessoas nunca leram sobre isso, não entendem nada sobre isso e ficam aí dando pitaco naquilo que é baseado apenas na imaginação dela ou informações que ela teve aí de alguns aí na internet, aí, alguns ignorantes na internet, ou de pessoas maldosas mesmo, que querem espalhar desinformação, e a pessoa simplesmente vê aquela informação num videozinho lá de 1 minuto e pensa que sabe tudo sobre esquerda e direita, sobre comunismo e capitalismo, socialismo, enfim. Ela entende tudo ali. Não é esse tipo de debate, é um debate profundo. A gente precisa começar a refletir sobre isso, sobre o tipo de sociedade que estamos construindo. Quer dizer, um tipo de sociedade onde uma senhora morre simplesmente porque não pôde pagar ali na data certa uma conta de energia elétrica e teve parente ali, vizinho, se propondo a pagar a conta, no dia seguinte, mesmo assim teve a energia cortada. Então, assim, é algo assim isso é um exemplo claro, né, de que o lucro, de que a renda, né, o dinheiro da empresa, ele deve ser preservado a qualquer custo, mesmo com a morte das pessoas, mesmo com a morte de uma senhora de 92 anos. Né? Que tipo de sociedade que prioriza o lucro de pessoas que não precisam de dinheiro mais do que a vida de uma pessoa? Essa sociedade que a gente está construindo aqui, né? E que está nos destruindo. A empresa pode responder por processo criminal por morte de idosa que teve energia cortada no Maranhão, diz o Ministério Público. O Ministério Público do Maranhão solicitou laudos médicos para investigar se o estado de saúde da idosa de 92 anos foi agravado por falta de energia elétrica. Enfim, né? A morte, eu estou vendo aqui que é uma matéria de 2020, né? Esse vídeo, então, ele deve ter sido divulgado agora, mas ele já ocorreu faz alguns anos. Aí. Então, eu vi que viralizou algumas semanas atrás. Aí. Então, assim, né, é triste ver que uma sociedade ela se valha da proteção do capital e não da proteção à pessoa. Você pode argumentar, mas se as pessoas não defenderem o seu capital, a sociedade entra em colapso. Né? É claro, né, que a sociedade entra em colapso. Se cada um começar a fazer o que quer, da forma como quer, a sociedade entra em colapso. Mas o que eu quero dizer é que deve ter a relação humana em primeiro lugar.
que é o que está faltando em nossa sociedade, a relação humana. Nós temos relações hoje pautadas na mercadoria, que aquela pessoa pode oferecer para o sujeito aí como mercadoria. Ou ela é a mercadoria, ou ela pode fornecer essa, enfim, pelo menos a ilusão de glamour, de inserção no meio, no ambiente capitalista. Você percebe, você pode perceber essa ideia de coisificação, como as pessoas tratam pessoas quando dizem que alguém é rico, quando diz que alguém é muito rico. A gente vê ali que até a polícia, né? Já vi vários vídeos aí, todo mundo já viu vídeos da polícia militar aí sendo xingada, ofendida, escrachada mesmo, mas quando é rico, eles não fazem nada, eles ficam só olhando, eles ficam vendo ali serem ofendidos e não fazem nada. Depois eles entram com processo e tal, mas ali eles não atuam de jeito nenhum, que eles poderiam prender por desacato, mas eles não fazem isso, porque é rico. Né? Algema não foi feito para rico, né? Algema foi feito para pobre, ou para quem ameaçou o interesse dos ricos, né? Então, os policiais ali, eu já vi vários vídeos assim, os policiais ficam olhando. Agora, será que se fosse um pobre, um sujeito aí da periferia, um negro, né, que estivesse xingando a polícia, será que os policiais ficariam olhando mesmo? Será? Eu acho que não. Mas a gente vê isso na própria polícia, no aparato policial, que é um aparato policial elitista. E nós temos uma sociedade também igualmente elitista, onde as pessoas pensam ali priorizar o lucro, né, em priorizar ali o capital. Uma vez em uma rede social também, faz alguns anos já também, eu fiz um comentário que eu fui visitar uma cidade um dia, só que é o seguinte, estava tudo cercado, tudo com cerca com arame farpado. Então, assim, você via belíssimas paisagens, mas não podia ir lá, porque era tudo propriedade privada. Sabia-se de uma cachoeira ali, sabia-se de uma montanha ali, quer dizer, sabia-se não, via-se a montanha ali, e não podia ter acesso, porque tudo é privado. E eu fiz uma observação, um comentário aí no Facebook. E muitas pessoas questionaram, mas tem que ser assim mesmo, mas como que seria? Tem que ser, você acha que deve ser tudo aberto, tudo arreganhado, para entrar bandido, para entrar não sei o quê? Como se uma cerca de arame farpado fosse impedir bandidos. Enfim, mas eu vejo que as pessoas elas não conseguem raciocinarem um outro tipo de sociedade. Onde já se viu você ter ali belas paisagens para você ver, para você viajar, para você andar, para você poder ir lá curtir o momento, curtir a natureza, mas você não pode. Por quê? Porque é de alguém, porque alguém já tomou, ou alguém declarou-se dono daquilo ali e cercou tudo. Então você fica restrito ali às estradas ou aos parques públicos, né? Praças, parques públicos aí que são também diminutos, restritos, e nem todo lugar tem. Então, assim, os espaços precisam ser democratizados, né? Também os espaços públicos precisam ser democratizados, precisamos repensar a forma como os espaços públicos também são utilizados. Até as calçadas são menores, que é para dar espaço para o carro. Então, assim, há muito que a gente se pensar, há muito que a gente refletir, há muito que a gente se pensar. A história dessa senhora é muito emblemática, e eu acredito que precisamos repensar essa sociedade que prioriza a proteção do bem, a proteção do patrimônio, dos poderosos, claro, do pobre não, claro, dos poderosos, em detrimento da vida do ser humano. Então é isso, gente. Vou ler uma frase aqui para vocês. A ideia do capitalismo é lucro a qualquer custo mesmo. E a gente viu aí nesse vídeo, a gente viu aí nessa reportagem de que o capitalismo, né, ele quer lucro, né? A ideia do capitalismo é lucro a qualquer custo mesmo.
mesmo que seja a vida de alguém. Um grande abraço a todos e até breve.